Boa noite, meus irmãos. Aqui para mais uma live, para trazer mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a entender melhor a sua palavra. Então, o título do nosso estudo de hoje é a aliança. Depois do dilúvio e da Torre de Babel, Deus olha para o mundo e vê um homem que era temente a ele. E Deus se revela a este homem e com ele faz uma aliança. Mas este homem precisava passar por um teste de fé e perseverança à vontade de Deus. Então Deus, depois do dilúvio, os descendentes de Noé formaram famílias e encheram a terra, mas não quiseram, obedecer à palavra de Deus. Eles ficaram todos em um só lugar e resolveram construir uma torre que chegasse até o céu e queriam também fazer uma cidade, ficarem todos ali, para que o nome deles fosse grande, desobedecendo assim a ordem de Deus, Pois Deus tinha dito para o homem encher a terra, multiplicar e encher a terra. Eles queriam encher a terra, mas só num lugarzinho só, ficar todos ali. Fazer uma torre que chegasse até o céu e que o nome deles fosse grande, desobedecendo assim a palavra de Deus. Então Deus, olhando do céu, mudou a língua, Eles tinham apenas uma língua, uma linguagem, um idioma. Mas aí Deus multiplicou aqueles idiomas e eles não se entenderam mais. Então, cada um falava uma língua diferente. Hoje nós temos vários idiomas. Então, o homem sempre desobedeceu a Deus. E eles foram aumentando e multiplicando e foram espalhando na terra. E não queriam obedecer a Deus. Então Deus, olhando do céu, viu um homem só, E este homem era Abrão, que Deus mudou mais tarde o nome para Abraão. Então Deus olhou e viu aquele homem que era temente a ele, Deus. Então Deus, vou ler bem aqui em Gênesis, capítulo 11, os versos do 30 e 32. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram, e havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Então, Tera era o pai de Abrão, O nome dele era Abrão, que foi mudado para Abraão. Então, Deus, depois da morte do pai de Abraão, então Deus fez, vou aqui, 12:1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Então Deus aqui está mandando a Abraão sair do meio dos seus parentes. Então Deus vai fazer uma aliança com Abraão. Então, em toda a terra, Deus vê aquele homem que era temente a ele, que servia a Deus. Deus viu o coração daquele homem. Então, Deus resolveu fazer uma aliança com aquele homem. Então, em toda a terra,
Só aquele homem servia, temia a Deus. Todos os outros não adoravam a Deus, adoravam outros deuses. Então, do 11 ao 31, pai de Abraão morre. Então, do capítulo 11, 31 e 32, nos fala que o pai de Abraão saiu de Ur dos Caldeus para Canaã. E o destino do pai de Abraão era Canaã, que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. E no capítulo 12, o versículo 1, Deus se revela a Abraão, né? E Deus também, ele manda Abraão fazer algumas coisas. Primeira coisa que Deus manda ele fazer: sai da tua terra. Segunda coisa: sai da tua parentela. Terceira coisa: sai da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. Então, Deus está mandando Abraão fazer 3 coisas, né? Sai da tua parentela, sai da tua parentela. Sai do meio dos teus parentes. Sai da casa de teu pai. Os parentes são os primos, os tios, mas a casa do pai é a família, né? Então ele diz: sai da casa do teu pai para a terra que te mostrarei. Então sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Então 3 coisas mais difíceis, né, para nós. Sair da nossa terra, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso bairro, é mais onde a gente já é acostumado. Deus está mandando. Por que Deus mandou? Porque aquela terra era contaminada. As pessoas não serviam a Deus. As pessoas adoravam outros deuses, eram desobedientes. E Deus queria fazer uma aliança com Abraão. E não dava para ele ficar naquele meio, no meio daquele povo que não temia a Deus, que não serviam a Deus. Ele diz: sai da tua parentela. Os parentes de Abraão também eram idólatras. Eles não serviam a Deus. Então Deus não queria fazer uma aliança com uma pessoa que estava no meio do pecado, né? No meio da idolatria. Então Deus estava chamando Abraão para dele fazer uma nação, né, que iria adorá-lo. Então, da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. Então, Deus iria dar uma terra para Abraão, uma terra que seria exclusivamente dele. Em Gênesis 12, 2, Deus faz 3 promessas a Abraão. Então, a primeira promessa: de ti farei uma grande nação. Então, Gênesis 12, 2. Deixa eu ler aqui. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Ser tu uma bênção. Então, a primeira promessa: de ti farei uma grande nação. Segunda promessa: te abençoarei. Terceira promessa: te engrandecerei o nome. Mas Deus também deu uma ordem. E a ordem: ser uma bênção. Então aqui Deus promete 3 coisas a Abraão, mas ele manda ele fazer uma. Então ele manda que Abraão seja uma bênção. Então, a ordem de Deus a Abraão era ser uma bênção. E esta ordem também serve para nós como igreja de Jesus. Como igreja de Jesus, nós temos o dever, não é, de ser bênção para o mundo, para as pessoas da nossa família,
para os nossos amigos, para os nossos vizinhos. Temos que ser bênção no mundo, né? Para o mundo. Então, como é essa bênção? Essa bênção é levando Jesus como Salvador da nossa vida, é fazendo a vontade deste Jesus, deste Deus maravilhoso. Então, é obrigação nossa de ser bênção. Então, Deus diz, de ti farei uma grande nação. Abraão nem filho tinha ainda, mas Deus estava prometendo que ele iria fazer de Abraão uma grande nação. Abraão já tinha 75 anos, já era idoso, sua esposa também, idosa, né? Mas Abraão creu nas promessas de Deus. Então Abraão, ele temia ao Senhor e ele creu. E nós também, quando Deus nos prometer alguma coisa, devemos crer na palavra dele, porque Deus não mente. Deus, ele vela, não é? Ele está ali para cumprir a sua promessa. Ele cumpre com aquilo que ele fala. Então, Deus não é mentiroso. Então, ele disse para Abraão que iria fazer dele uma grande nação. E Deus cumpre o que promete. Então, nós que já somos servos do Senhor, filhos de Deus, devemos crer nas promessas de Deus. Porque quando Ele nos promete, Ele cumpre as suas promessas. Ele diz, te engrandecerei o nome, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Agora nós temos que ser uma bênção. Ele diz, ser uma bênção. Então, no versículo 3, nos diz assim, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verso 3, Deus diz, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, vamos prestar bem atenção o que Deus está dizendo aqui para Abraão. Abençoarei os que te abençoarem. Então, todas as pessoas, todas as nações que abençoassem a Abraão, abençoassem a sua descendência, abençoasse a nação que iria surgir de Abraão, Deus abençoaria estas pessoas. Mas aqueles que o amaldiçoassem seriam amaldiçoados por Deus. Não era nem por Abraão, era por Deus. Ele diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Será que esta palavra de Deus, tem se cumprido? Será que Deus tem cumprido esta palavra? Deus tem amaldiçoado as nações, os povos, as pessoas que amaldiçoam a nação de Israel, o povo de Abraão? Será que Deus tem abençoado os que abençoam? Sim, Deus tem cumprido, Ele cumpre a sua promessa. Então, Ele diz que Ele iria fazer isso e Ele faz. Então, no estudo passado, que eu dei sobre, estudo que eu dei na terça-feira passada, sobre a criação, né? Deus e sua criação. Então, eu falei daquela nação, né? Daquela nação de Tiro, onde eles acharam bom que a nação de Israel foi levada escrava para a Babilônia. E Deus puniu aquele rei, porque achou bom que o seu povo estivesse
sendo castigado. Então Deus puniu a nação da Babilônia, Deus puniu a nação do Egito, e Deus pune todas as nações, todos os povos, todas as pessoas que se levantam contra a nação de Israel. Porque Deus ele prometeu que abençoaria aqueles que abençoassem Abraão e a sua descendência. Mas ele também disse que ia amaldiçoar aqueles que os amaldiçoassem. E Deus cumpre. Ele cumpre a sua promessa. Deus, ele cumpre a sua palavra. E nós que já temos Jesus, devemos crer na palavra dele, nas promessas. Quando ele nos promete alguma coisa, devemos crer, porque Deus cumpre a sua palavra. E o Brasil, será que tem abençoado a nação de Israel? Ou será que o Brasil tem amaldiçoado Israel? Então, o Brasil não tem só se levantado contra Israel. O Brasil tem se levantado também contra a Igreja de Jesus. Então, os nossos governantes, no decorrer dos anos, têm se levantado contra a nação de Israel. É por isso que o Brasil não é um país, apesar de ser muito rico, não é completamente desenvolvido. Poucas pessoas, poucos governantes que governaram o nosso país abençoou Israel. Então, esse povo foi um período onde o Brasil mais prosperou. Mas quando os governantes que passaram, pelo nosso país, nossos presidentes, que se levantaram contra Israel, então nosso país sempre sofreu maldição. E agora, nos nossos dias, esse governo? Então, este governo, então o Brasil só não está pior, porque este governo agora, ele defende Israel. Ele ama o país de Israel. Ele defende Israel. E ele também defende a Igreja de Jesus. Ele defende a palavra de Cristo. E por isso Deus tem poupado, trazer um castigo pior para o Brasil. Então nós devemos clamar pela nossa nação, Devemos clamar a Deus por Israel. Devemos clamar pelos servos do Senhor, pelos filhos de Deus que estão dormindo, E Deus, ele ainda está poupando o nosso país. Então, enquanto o Brasil estiver abençoando a nação de Israel, então Deus também abençoará a nossa nação. Então, o Brasil, neste governo, tem abençoado Israel. E por isso, nós ainda não estamos tão ruim como outras nações, que já estão quebradas financeiramente. Deus ainda tem poupado, Deus ainda tem nos abençoado. Nós mesmo no meio de tanta coisa ruim, Deus tem nos poupado, porque o nosso presidente ele tem abençoado esta nação e ele defende, E também a Igreja de Jesus. Então nós como igreja devemos orar, devemos clamar a Deus para que ele abençoe esta nação, Para que o nosso país seja abençoado mais e mais. Então, Deus, ele tem poupado. Então, por isto, clamemos a Deus por Israel
pois o que irá acontecer com Israel depois do arrebatamento não vai ser fácil. Então, Israel, ele se afastou de Deus, né? O povo sempre procura outros deuses, né? Outras coisas para adorar, menos a Deus. Israel, ele rejeitou Jesus, ele rejeitou o Messias e por isso sofreu e vive sofrendo e ainda irá sofrer. Então, se Deus disciplina o seu povo para o corrigir, o que não fará com aqueles que já se declararam povo do diabo? Então, Israel, ele está sendo corrigido, porque ele rejeitou a salvação, que é Jesus. Ele rejeitou o Messias, que Deus prometeu. E, por isso, ele sempre está sofrendo as consequências. E as nações que se levantam contra Israel também sofrerão a punição. Então, oremos, clamemos pela igreja e por Israel. E assim Deus tardará a maldição que virá sobre o Brasil. Porque esta maldição virá. Porque o Brasil tem se levantado contra Israel e contra a igreja de Jesus. E precisa, né, de punição. Então, essa maldição vai vir. Mas que possamos clamar para que não venha tão cedo, né? Para que Deus tarde esta maldição, esse castigo, né? No verso 3 do 12, do capítulo 12, Deus promete 3 coisas a Abraão. A primeira, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E a terceira coisa, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo para Abraão, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então, Deus aqui está falando de Jesus, né? Porque Jesus viria desta nação. Então, aqui Deus fala de Jesus que viria da descendência de Abraão e seria dado como sacrifício em prol de todas as pessoas do mundo. Então, todas as pessoas do mundo seriam abençoadas, né? Seriam abençoadas. Todas as famílias seriam abençoadas, porque Deus iria mandar o Salvador. E o Salvador viria de Abraão, da descendência de Abraão. Então, por isso ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, todos aqueles que creem verdadeiramente em Jesus e o recebem como Salvador, são abençoados. Então, Deus, ele abençoa. Em Gênesis 12, o verso 4 e 5, nos diz o seguinte, partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Então, aqui diz que Abraão saiu, né? Então, ele saiu. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Então, Deus mandou ele sair da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai. Então, ele obedeceu. Só que ele não obedeceu completamente, porque ele levou consigo o seu sobrinho Ló. Deus diz, sai da tua terra, sai da tua parentela, do meio deles, sai da casa de teu pai. Então, Deus, ele queria
de Abraão formar uma nação. Ele não queria que ele estivesse misturado com outras pessoas, mas Abraão não obedeceu completamente a palavra do Senhor e levou o seu sobrinho com ele, não é? Então ele levou Ló, que era filho do seu irmão que tinha falecido. Então sai da parentela, da casa do pai dele. Abraão obedece, mas não obedece totalmente. E toda desobediência tem consequências. Então nós que já somos filhos de Deus, quando Deus nos mandar fazer alguma coisa, devemos obedecer completamente à ordem de Deus, não pela metade, não em parte, mas devemos obedecer como Deus nos manda. Então Abraão não obedeceu totalmente, ele levou o seu sobrinho. E toda desobediência traz consequência. Então, no verso do 6 ao 7, nos diz assim: atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe apareceu. Então, aqui nos versos do 6 ao 7, Deus mais uma vez confirma a sua promessa a Abraão. Então, ele diz a Abraão, darei, versículo 7, darei à tua descendência esta terra. E ali Abrão construiu um altar para adorar o Senhor. Então nós devemos sempre estar adorando ao Senhor, porque nós não precisamos mais construir um altar, porque nós já somos este templo, né? Onde o Espírito Santo habita. Então nós já somos este altar. Então nosso altar deve estar limpo de toda sujeira. É por isso que devemos pedir ao Senhor perdão dos nossos pecados. Então Abraão, ele construiu um altar e agradeceu a Deus, né? Deus estava escolhendo, estava chamando Abraão, né? E fazendo uma aliança com ele e fazendo algumas promessas. No capítulo 13, do 2 ao 4, nos diz o seguinte, 2 ao 4. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Então, Abraão fez as suas jornadas. Então, ele saiu, né, por aquela terra. Deus mandou. E ele saiu, botando, né, não era casa, não tinha casa, não era feita casa de tijolos. Ele andava, ele tinha era tendas, né? Então, ele saía, se deslocava de um lugar para outro, botando as suas tendas. Então, era fácil de se deslocar. E ele andou por aqueles lugares, até que ele, aqui no versículo 4, nos diz que até ao lugar do altar que outrora tinha feito. Então, ele voltou para aquele mesmo lugarzinho que ele tinha feito aquele primeiro altar e adorou ao Senhor. Então, Abraão, ele era um homem
porque tinha um amor grande, não é, por Deus, diferente daqueles outros povos, né, que não quiseram nada com Deus. Então, Abraão, ele tinha um temor a Deus, ele tinha uma fé em Deus, ele era obediente ao Senhor. Por isso o Senhor se revelou a ele. E por isso o Senhor fez uma aliança com ele. E ele era temente ao Senhor. Mas como nós somos ainda pecadores, né? Caímos no pecado. E aqui Abraão, levou o seu sobrinho, desobedecendo ao Senhor. Mas a desobediência nos traz consequências, né? Então, este texto também nos fala que Abraão, porque o nome dele foi mudado, né? Aqui ainda é Abrão, mas mais tarde Deus muda o nome. Então, Abraão voltou para o mesmo lugar que tinha feito um altar e tinha adorado a Deus. Então, Abraão voltou para aquele mesmo lugarzinho para adorar o Senhor. E nós devemos adorar o Senhor todos os dias, né? Todos os momentos, todos os segundos, todo o tempo. Devemos estar adorando ao Senhor. Não precisamos fazer nenhum altar, porque nós já somos este altar. Então devemos estar sempre de joelhos aos pés do Senhor. Esse estar de joelhos não significa que você é literalmente, mas significa que o seu espírito está prostrado aos pés do Senhor. Que muitas vezes a gente está numa parada de ônibus, está num carro, está na igreja, onde estiver, devemos estar ajoelhados em espírito na presença do Senhor. Então, o verso 7 do capítulo 13 nos diz o seguinte: houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então, agora, a consequência da desobediência de Abrão, né, o Abraão, apareceu, né? Agora estava acontecendo uma contenda, uma briga, né, entre os pastores de Ló, do gado, das ovelhas, dos animais de Ló e os de Abrão. Então começou uma contenda, né, pelas coisas materiais. Então Abraão a descendência de Abraão. Então Ló não fazia parte, né, da descendência de Abraão. Abraão estava desobedecendo a Deus e agora viria as consequências, né, pela sua desobediência. Então, nós que já temos Jesus, devemos sempre, né, estar obedecendo ao nosso Deus, ao nosso Senhor, porque Ele sempre quer o melhor para nós. Então, o capítulo 13, os versos 8, 9 e 13, nos diz o seguinte: disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. E o verso 9: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. E o verso 13: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, Abraão disse assim: olha a terra aí na nossa frente. Escolhe o lugar que tu queres ir.
Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu fores para a esquerda, eu vou para a direita. Mas escolhe. E Ló, olhando toda aquela terra que Deus disse que era para Abraão, Abraão já estava mandando Ló escolher uma coisa que Deus estava dando para ele e não para Ló. Deus não disse que ia dar aquela terra para os descendentes, para os parentes de Abraão. Ele disse que era para Abraão e sua descendência, não para os parentes de Abraão. Por isso Deus disse, deixa a tua terra, deixa os teus parentes, deixa a casa do teu pai. Deus não queria que ele dividisse aquela terra que ele estava dando. Mas agora Abraão disse assim, olha, essa terra está aí, então tu escolhe. Tu escolher ir para um lado, eu vou para outro. Tu escolher para o outro lado, eu vou para o lado que tu não escolher. Abraão ainda mandou ele escolher, né? Então Ló olhou para aquela terra, né? Parecia um jardim de tão verde, terra boa, a melhor. Então ele viu e escolheu, né? Aquela terra. E aquela terra onde ele escolheu era onde também ficava Sodoma e Gomorra. E ele escolheu o melhor da terra. Então ele foi, né? Então Abraão manda Ló escolher para onde ele queria ir. E ele escolheu a melhor terra, a mais próspera, a mais verde, a mais rica, mas onde também só tinha pessoas ruins, pessoas maus, né? E muitas vezes nós também estamos como Ló, né? Escolhendo as coisas materiais, procurando as melhores coisas dessa terra, né? Nós queremos o bom e o melhor desta terra, mesmo Deus não nos dando, né? E não devemos fazer isto. Então, tudo que escolhermos nesta terra deve ser aquilo que o Senhor nos der, né? Então, Deus estava dando aquela terra a Abraão. Deus não estava mandando Abraão dividir aquela terra com ninguém. Então, Abraão mandou Ló escolher a terra para que ele vivesse, e assim se separaram. Assim houve a separação, como Deus havia mandado. No capítulo 13, nos versos do 14 ao 16, nos diz o seguinte. Os versos 13, do 14 ao 16, diz assim. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Então, mais uma vez, Deus está confirmando a Abraão. Vou te dar esta terra. Pode olhar essa terra. Tudo que você está vendo, eu vou te dar. Ele não estava dizendo que aquela parte onde Ló estava morando, que ele ia dar para Ló, não. Então, toda esta terra eu vou te dar para ti e para os teus descendentes. Então, Deus, mais uma vez, reforça a sua aliança com Abraão e promete aquela terra a ele e à sua descendência. Meus irmãos e irmãs, quando Deus nos promete alguma coisa, devemos crer, porque Deus cumpre a sua promessa, aquilo que Ele nos promete. Devemos ter certeza que Ele vai nos dar, porque Ele não mente. Então Ele cumpre, pois Ele vela, né, sobre a sua palavra para a cumprir. Então Deus cumpre.
Deus diz ainda a Abraão que a descendência dele seria como o pó da terra. Logo seria muitas pessoas. Logo seria uma nação. Então, o pó da terra ninguém pode contar, né? E Abraão já tinha mais de 75 anos, quando Deus, né, ele confirma, porque quando ele saiu da cidade, lá do lugar onde ele estava, onde o pai dele morreu, em Harã, ele tinha 75 anos, né? Mas Deus está confirmando, né? Vou te dar toda essa terra. E Abraão já era idoso, não tinha filhos, e Deus sempre prometendo que iria dar aquela terra para ele e para os descendentes. E Abraão creu. E nós também devemos crer nas promessas do Senhor. Ainda no verso 17, verso 17. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Então, Deus, mais uma vez, confirma, né? Te levanta e olha, vai, percorre a terra, tanto como ele diz aqui, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura. Então, vai. Anda por toda esta terra, no comprimento e na largura, porque ela será tua e dos teus descendentes. E o verso 18. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamré, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Então, Abraão, né, ele obedeceu e saiu, né, naquela terra, percorrendo toda aquela terra, como Deus mandara. E ele levantou um altar ao Senhor e adorava ao Senhor. Onde ele ia, estava adorando ao Senhor. E nós também devemos adorar ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus e Ele cuida de nós. E Ele promete, Jesus nos promete que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele também nos promete que vem nos buscar. Ele disse que ia ao céu. Quando tivesse preparado o lugar, Ele iria voltar para nos levar. E isso já está perto de acontecer, não é? Porque a volta de Jesus está se aproximando. Ele está vindo. Então devemos crer na palavra de Deus, né? Na palavra de Jesus. E ele disse que iria voltar e ele está voltando. Então no capítulo 14 nos fala de uma guerra entre 4 reis contra 5. E entre estes reis estava Sodoma e Gomorra, onde Ló escolhera para morar. Ele e seus bens foram levados escravos por aqueles 4 reis. Então houve uma guerra, né, entre 4 reis contra 5. E os 4 reis venceram os 5, né? E entre esses 5 que foram vencidos, estavam os reis de Sodoma e Gomorra. E como Ló morava lá, né, nessa cidade, Sodoma e Gomorra, eles levaram Ló e seus bens escravos. Mas mais uma confusão, né, para Abraão. Se ele tivesse deixado Ló lá na parentela dele, né, estava livre desta confusão. Mas como ele levou Ló consigo, mais um problema causado pelo parente, né? No capítulo 14, do 14 ao 17, nos diz o seguinte. Do 14 ao 17. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais
dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir Laomá e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Então, Abraão, apenas com 300 homens, 318 homens, Abraão venceu 4 reis que tinham vencido 5 reinos. Então, Deus estava abençoando Abraão. Quer dizer, aqueles homens Satanás já estava usando aqueles homens, né, aqueles reinos, para atingir Abraão, através do seu parente, né? E Deus deu a vitória a Abraão. Então, Abraão, ele não deixou seu parente nas garras daquele inimigo. Então, nós também temos os nossos parentes, temos os nossos irmãos, muitos seus filhos, seus maridos, suas esposas, que estão nas mãos do maligno, de Satanás. E nós devemos lutar, não é? E devemos colocar Jesus em primeiro lugar nesta guerra, né? Para tirar os nossos parentes das mãos de Satanás. Então, Abraão pegou os seus melhores homens que moravam na sua casa, era nascido na sua casa, e foi para esta guerra e venceu, né? E trouxe aqueles 4 reis presos, né? Ele trouxe o seu sobrinho, mas também trouxe aqueles 4 reis. E porque ele tinha Deus, e Deus estava abençoando ele. E Deus também nos abençoa. E nós devemos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E esta guerra para que os nossos parentes sejam libertos das mãos de Satanás, né? E orar, jejuar e falar de Deus para essas pessoas, para que elas sejam salvas. Jesus está voltando e não há tempo a perder. Então, devemos observar aqui que Satanás já começa a se levantar contra Abraão, através do seu sobrinho. Então, o sobrinho dele estava sendo um instrumento nas mãos de Satanás para se levantar contra Abraão. Então, aqueles reis levaram o sobrinho dele, os bens, as mulheres, a família. Então, Abraão agora entra em guerra, não é? E nós também temos o inimigo, né? A Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os poderes, as potestades, né? O mal, contra Satanás. Então devemos estar em oração, em jejum, orando pela nossa família. Abraão lutou e venceu. E nós também venceremos, né? Apóstolo Paulo diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então devemos estar crendo, porque Deus, ele vela pela sua palavra, ele cumpre, né? Ele cumpre aquilo que ele nos promete. Então vamos com fé para libertar os nossos parentes das garras de Satanás. Abraão conseguiu libertar o seu sobrinho, e em nome de Jesus nós também conseguiremos. Então, meus irmãos, Satanás também quer destruir toda a sua família
seus parentes. Então façamos como Abraão, né? Lutemos para para a libertação deles, pois o inimigo é o próprio Satanás que quer a destruição de toda a humanidade, principalmente dos nossos parentes, né? Então, que o Senhor nos abençoe. Na próxima semana, né? No próximo estudo, eu quero continuar este estudo de Abraão, né? Então Deus fez aliança com Abraão e lhe mandou ser uma bênção. A bênção veio em forma de um homem, né? E esse homem é Jesus. E se cumpriu aquilo que Deus mandou Abraão ser. Deus mandou ser uma bênção. E esta bênção é Jesus. E Jesus veio ao mundo, dar a sua vida para salvar toda a humanidade. Acontece que nem todos querem esta salvação, nem todos querem Jesus. Mas Jesus está aí de braços abertos, esperando, né, aqueles que creem nele e o recebem como Salvador e Senhor de suas vidas. Então, essas pessoas são abençoadas, porque Deus já mandou a bênção, né? E Jesus é descendente de Abraão. Então, ele está aí para abençoar todos com a salvação. Você que ainda não tem Jesus, que está me ouvindo, entendeu essa mensagem e quer receber a salvação que é Jesus. Se você quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, para ter a sua vida, para ter o seu espírito, seu corpo e sua alma salvos de Satanás e do inferno, então Jesus quer lhe dar esta salvação. Então, se você quer, vamos orar agora comigo. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por teres mandado Jesus morrer naquela cruz para me salvar. E eu creio e recebo agora, lava os meus pecados com o teu sangue, Senhor Jesus. Entra na minha vida, que o teu Espírito venha morar em mim. Eu te aceito como Salvador da minha vida. E obrigado, por teres morrido por mim. E eu quero aceitar esta salvação. Eu aceito esta salvação. E obrigado por ter se sacrificado por mim. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração crendo verdadeiramente em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é salvo. Agora precisa se congregar em alguma igreja, uma igreja que realmente sirva a Jesus de verdade. E vá e cresça. Então, eu peço também que vocês passem essa live para frente, né? Para que outras pessoas também possam ser edificadas. E no próximo estudo eu quero continuar este aqui. Então, até a próxima live. Que o Senhor nos abençoe.